Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade aos seminários em Estatística e Ciência de Dados 2021, do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. O nosso convidado de hoje é o professor Fábio Mariano Bayer, da Universidade Federal de Santa Maria, e ele irá proferir a palestra intitulada A 3D Spatial Temporal Model for Remote Sensing Data Cubes. Sobre o nosso palestrante, o professor Fábio tem graduação em matemática e mestrado em engenharia de produção, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui também doutorado em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Santa Maria desde 2021 e pesquisador do Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria. Em 2019, ele foi pesquisador visitante junto ao Telecommunications and Remote Sensing Laboratory em Pavia, na Itália. Atualmente é Topical Associate Editor da área de processamento estatístico de sinais, do periódico internacional IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Suas principais áreas de interesse e atividade são ciência de dados, inferência clássica, modelos de regressão, modelos dinâmicos e processamento estatístico de sinais. Além disso, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, e tem mais de 70 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais. É uma satisfação enorme ter um pesquisador do seu calibre participando do nosso ciclo de seminários, Fábio. Então, agradeço-lhe bastante por ter conseguido encontrar essa horinha na sua agenda para poder vir aqui e ter essa palavra conosco. E fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Tá certo. Eu que agradeço ao Paulo Henrique pelo convite. É uma satisfação estar aqui, fazer parte desse ciclo de seminários em Estatística e Ciência de Dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. Como falei com o Paulo antes, acho que essa é a minha primeira interação aí com o Departamento de Estatística da Federal da Bahia, né? E uma pena que isso seja em formato virtual, né? Seria muito melhor estar em Salvador. Mas, enfim, acho que não faltará outras oportunidades. Então, novamente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre minhas pesquisas. Hoje eu vou apresentar esse artigo que foi publicado agora há pouco tempo na IEEE Geoscience, Transactions on Geoscience and Remote Sensing, em que a gente propõe um modelo espaço-temporal tridimensional para modelar dados de sensoramento remoto. Seriam cubos tridimensionais. Esse foi um trabalho desenvolvido em colaboração com a Débora Mício Bayer, que é sobrenome já entrega, e ela é minha esposa. Ela é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, trabalha com coisas relacionadas, hidrologia e estatística, coisas mais para a área de ambiental, hidrologia, coisas do tipo. Então, a gente tem colaborado em algumas orientações e trabalhos. E o professor Gamba, que é o professor da Universidade de Pavia, lá na Itália. Como eu tenho trabalhado em diferentes áreas, assim, principalmente processamento de sinais e estatística, dentro de estatística, modelos de regressão, modelos dinâmicos, melhoramentos inferenciais, também alguma coisa em controle estatístico de processos, aí, novos gráficos de controle, e esse trabalho pincela um pouco de cada uma dessas áreas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho, fazer uma propaganda aqui também de onde que eu atuo, depois eu faço uma introdução, vou fazer uma introdução a sinais, fazer uma relação entre algum jargão da estatística e jargão do processamento de sinais, até que eu comece a verdadeiramente apresentar o artigo. Então, primeiro, só onde eu tenho atuado, em nível de pós-graduação, até se eu tiver algum aluno interessado em colaborar, em fazer mestrado, doutorado, pode entrar em contato. Então, sou como professor permanente no mestrado em estatística da URGS, né? Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, que é onde fica a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Mas eu sou professor permanente lá, e esse mestrado abriu em 2019, foi o primeiro mestrado dentro do Comitê da Estatística da CAPES, né, na região sul do Brasil, então é uma conquista grande aqui para nós da região sul, particularmente do Rio Grande do Sul.
E estamos formando nossos primeiros mestres agora em 2021, nos últimos meses. Esse mestrado tem 3 linhas de pesquisa: séries temporais e econometria, que é a mais forte. Grande parte dos professores tem uma base muito forte, um histórico bem interessante de pesquisas nessa área. Estatística computacional, métodos estatísticos, e se alguém tiver mais interesse, quiser buscar mais informações, pode acessar o site do programa aí, do PPG Est da URGS, tá? E eu também atuo no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção aqui da UFSM, em níveis de mestrado e doutorado. Então, dentro do PPG-EP aqui, eu tenho bastante flexibilidade para trabalhar com diferentes tópicos. Qualquer um desses tópicos que eu tenho trabalhado, a gente pode trabalhar aqui, não precisa ser estritamente pensar em problemas de engenharia de produção. Eu acho que tudo está tudo relacionado, né? Estatística, engenharia de produção, enfim, processamento de sinais, controle estatístico de qualidade, para mim é tudo uma coisa só. É importante desenvolver um bom trabalho. Se alguém tiver interesse também pode entrar no site do programa e se comunicar comigo. O processo de seleção aqui no PPG-EP é um pouco diferente. Abre vagas para orientadores particularmente, então tem alguns anos que eu nem abro vagas, eu não sei de bons alunos, então nem abro vagas, já tenho muitos alunos, eventualmente, né, e daí eu não abro vagas. Se eu sei que tem um bom aluno que pode ser candidato, aí pode ser que eu abra 1 ou 2 ou mais vagas, enfim. Então, se alguém tiver interesse, se comunique com antecedência, que é melhor para todos. Sobre Santa Maria, se alguém tiver interesse em vir para cá, em termos turísticos eu não tenho como competir, não vou falar nada, né, com Salvador ou qualquer outra universidade, qualquer outro local do Nordeste. Mas Santa Maria é uma cidade bem tranquila, do interior do Rio Grande do Sul, bem segura, barata para se morar, né, e eu julgo ser uma boa cidade para morar e para viver enquanto está na graduação, pós-graduação. Então é uma cidade que vive ao redor da UFSM, vive talvez para a universidade, para o UFSM, né? Existem outras faculdades particulares também, então é bem universitária, assim. Então sejam todos bem-vindos, se alguém se interessar, pode se comunicar. Então, como eu disse, esse artigo que eu vou apresentar, ele pincela um pouquinho de cada coisa que eu tenho falado, e eu vou dar uma motivação, na verdade uma introdução inicial, já se passaram 7 minutos, até linkar, até chegar a apresentar o artigo propriamente dito, tá? Dentro do processamento de sinais, se faz muitas coisas que são exatamente o que se faz em estatística, só que com outros nomes, com outro jargão, né? Então, a gente vai abordar aqui sinais tridimensionais, né? Então, até chegar a sinais tridimensionais, o que seria um sinal unidimensional, bidimensional? Isso que eu vou colocar aqui nessa motivação inicial. Então, o sinal unidimensional, para quem é da estatística, a gente que é da estatística entende, por exemplo, uma série temporal. Uma série temporal é um sinal unidimensional, tá? Então, na estatística, a gente diz assim, eu tenho uma série temporal com tamanho da amostra 100, né? Em processamento de sinais, eu tenho um sinal de comprimento 100. E mais do que isso, em processamento de sinais, a gente diz que se o comprimento do sinal é 100, eu digo que eu tenho 100 amostras. Então, cada observação em estatística é chamada de amostra em processamento de sinais. Então, tem alguma diferença de jargão, de nomenclatura, notação. Então, dependendo do público, principalmente dependendo do periódico, você utiliza uma outra notação, tá? Então, um sinal unidimensional seria isso, vamos entender como uma série temporal, né? E para modelar sinais unidimensionais, séries temporais, existem os famosos modelos Box-Jenkins, aí, né, os modelos ARMA, modelos autorregressivos de médias móveis, que a ideia dos modelos ARMA é explicar uma observação YT em função de suas observações passadas, YT menos I, né? Então, a gente chama isso de modelo ARMA. No jargão de processamento de sinais, em geral, chama-se de filtro ARMA, porque no final das contas os valores preditos aqui vai dar uma filtrada nesse sinal, né, e é conhecido como filtro ARMA. Então, muito bem, a gente tem esses modelos ARMA unidimensionais, bem conhecidos, todos, né? Aí, vamos para sinais bidimensionais. O que seria um sinal bidimensional? Uma imagem, né? Eu tenho exemplo da famosa Lena, qualquer um que já trabalhou com processamento de imagem já processou a Lena de alguma forma. E aí, para imagens, né, para sinais bidimensionais, a gente também tem, a literatura também tem
disponível aí modelos autorregressivos de médias móveis espaciais, ou então bidimensionais, para modelar imagens, né? O que seria uma imagem? Uma imagem, na verdade, é uma matriz em que cada elemento dessa matriz corresponde a grosso modo, não é exatamente isso, mas a grosso modo tem um valor que corresponde a uma cor, ou a intensidade de cor, por exemplo. E então, quando você olha essa matriz a uma distância razoável, então dependendo da resolução dessa imagem, você enxerga isso como uma curvas suaves, né, como uma imagem suave. E aí, então, essa imagem na verdade, uma matriz, cada elemento dessa matriz tem um valor, e a gente chama esses elementos de pixels, né? Então, como é que funciona, de forma breve, rápida, um modelo ARMA bidimensional? Então, se eu tenho interesse em predizer aqui, ou filtrar esse pixel, um determinado pixel, um modelo ARMA bidimensional vai usar alguma vizinhança, os pixels da vizinhança, para predizer esse cara, assim como o modelo ARMA unidimensional vai utilizar a vizinhança, só que para trás no tempo, para predizer o YT. Aqui a gente vai usar uma vizinhança para predizer um YMN aqui, né, que tem duas coordenadas. Um autorregressivo de ordem 2 aqui, consideraria esses, e além desses de primeira ordem aqui, teria outros de segunda ordem aqui, tá? E aqui só tem esses pontinhos pretos são uma possibilidade de vizinhança. Eu tenho outras possibilidades de vizinhança, posso considerar um U aqui, ou até um quadrado ao redor desse pixel de interesse. Tem trabalhos específicos que trabalham esse tipo de abordagem, assim, explorar diferentes vizinhanças nesses modelos bidimensionais. ARMA bidimensionais. Aí a gente vai para um sinal tridimensional. O que seria um sinal tridimensional? Vamos pensar ainda numa imagem, né, que eu tenho duas dimensões espaciais, e agora eu tenho essa imagem sendo observada ao longo do tempo. Então eu tenho a terceira dimensão, que poderia ser o tempo. Então isso me forma um cubo aí, né, um paralelepípedo. Então uma imagem, por exemplo, um satélite que passa no mesmo local da superfície terrestre, sei lá, a cada 15 dias aproximadamente. Então, a cada 15 dias, você tem uma nova observação daquela região de interesse a ser imagiada, e aí você empilha isso, você tem essa série temporal de imagens, ou esse sinal tridimensional, certo? Esse é um exemplo, essa figura que tem é um exemplo que não vai ser utilizado no artigo, é uma pilha de imagens SAR sobre a cidade de Pequim, está num outro artigo, até que eu vou apresentar amanhã, a gente utiliza um artigo que eu vou apresentar amanhã, na Universidade de Brasília. E aí, obviamente, existe na literatura várias formas de modelar, trabalhar, em manipular esse tipo de dados tridimensionais. Mas modelos no formato com uma generalização direta e simples, desses modelos ARMA, unidimensional, bidimensional e agora para tridimensional, eu não conheço, a gente não conhecia, né? Até esse nosso artigo publicado, a gente dá uma primeira pincelada sobre isso. Então, é nesse sentido que esse artigo vai abordar, tá? Propor um modelo, só que ainda é mais simples, um só autorregressivo, não tem a parte de médias móveis, para modelar esses dados tridimensionais, tá? Sendo uma estrutura, uma generalização natural para a terceira dimensão desses modelos ARMA, unidimensional e bidimensionais. Desculpa. Então, agora sim, começando apresentando o artigo em si, né? Então, séries temporais de imagens de satélite são importantes fontes para interpretação e monitoramento da Terra, né, do globo terrestre. Tem diversas aplicações práticas do ponto de vista de observação da Terra, como, por exemplo, classificação de uso da Terra, né, onde que tem lavouras, onde que tem, enfim, área urbana, onde que tem floresta, então, classificação de uso da Terra. Detecção de mudança, então, através do monitoramento de imagens ao longo do tempo, você consegue identificar onde que houve uma mudança, por exemplo, onde que teve um alagamento, onde que teve um deflorestamento, cortar as árvores, esqueci, me fugiu a palavra, onde que, enfim, onde teve uma queimada, né? Então, você consegue detectar mudanças nesse cenário, na imagem imagiada. Filtragem, né? Todos esses sinais, esses sistemas têm procedimentos de captação e transmissão desses dados, que podem incluir ruídos. Então, a filtragem desse sinal, que seria um pré-processamento, antes de
de ir para a aplicação de interesse propriamente dita, é um procedimento de bastante interesse. Reconstrução da informação perdida, que seria gap filling, né? Se eu tenho, por exemplo, estou imaginando uma determinada região com um sensor aí, um radar de imagens óticas, né? Então o radar está lá na atmosfera, vai passar por cima de uma nuvem muito espessa, essa imagem ótica não vai conseguir enxergar através dessa nuvem e vou perder a informação que eu tenho embaixo dessa nuvem, né? Não vou conseguir ver a superfície que eu gostaria. Então eu tenho uma perda de informação. Existem técnicas, então, para reconstrução dessa perda, para predizer esse local perdido. Então tem diversas aplicações muito importantes, interessantes, do ponto de vista aí de observação da Terra, usando séries temporais de satélite, de imagens de satélite. Desculpa. E uma série temporal, aí, dados espaço-temporais de satélite, podem ser matematicamente descritos como um array tridimensional, né, ou um cubo tridimensional. E como eu falei já anteriormente, a literatura apresenta algumas técnicas para manipular, trabalhar com esse tipo de dados, né? Mas basicamente eu coloco aqui duas abordagens possíveis, até linkando com os modelos ARMA, unidimensionais e bidimensionais que já existem. Uma primeira abordagem seria uma abordagem pixel por pixel, em que se ignora a correlação espacial que tem nas imagens e observa-se ou monitora-se cada pixel ao longo do tempo, né? Então, uma abordagem unidimensional para cada pixel, né? Então, nessa abordagem, que é bastante comum, aqui tem vários artigos que fazem coisas do tipo, diferentes problemas de monitoramento da Terra, se ignora a correlação espacial que tem nesses dados, né? Um pixel está relacionado ao outro, tem algum grau de correlação, e nessa abordagem essa correlação é ignorada de alguma forma. E teria outras abordagens, seriam abordagens espaciais, que aí, tempo a tempo, né? Então, em cada imagem, explora-se a correlação da imagem, mas ignora-se agora a autocorrelação entre diferentes espaços de tempo. Então, alternativas para modelar os dados em cada uma dessas abordagens estão aí na literatura, que são os famosos modelos ARMA unidimensionais, modelos Box-Jenkins, usuais para quem já fez qualquer curso de séries temporais, né, o mais básico possível, já ouviu falar. E os modelos ARMA bidimensionais, ou espaciais também, são utilizados para esse segundo ponto aqui, para essa segunda abordagem. E, então, esses modelos e técnicas inferenciais, incluindo estimação robusta, são bastante explorados na literatura em diferentes aplicações de processamento de imagens. Contudo, ao melhor do nosso conhecimento, um modelo estatístico tridimensional do tipo autorregressivo, né, paramétrico, com uma generalização natural desses modelos unidimensionais e bidimensionais para essa terceira dimensão, que no nosso caso aqui a gente está colocando como sendo o tempo, não tinha na literatura, né? Então, para atender esse gap aí na literatura, a gente está propondo esse modelo tridimensional autorregressivo para modelar séries de dados multitemporais de imagens de satélite. A ideia desse nosso modelo seria considerar ao mesmo tempo, então não desconsiderar em nenhum momento, mais do que isso, mais do que considerar ao mesmo tempo, considerar tudo ao mesmo tempo, tudo junto, né? Autocorrelação espacial e autocorrelação temporal. Então a gente não joga nenhuma informação fora, tá? Como essas outras abordagens que eu mencionei anteriormente. Então a gente introduz esse modelo tridimensional autorregressivo, dinâmico aí, e discutimos a estimação dos parâmetros e algumas aplicações. Contudo, como dados de sensoramento remoto estão muito suscetíveis a valores anômalos, né, outliers, aí, seja por nuvens, ou por contaminação do solo, ou mesmo por uma falha do sensor, falha do radar, né, então a gente investiga, considera aí métodos de estimação robusto, né, robusto outlier, para esse modelo para estimar os modelos do nosso, estimar os parâmetros desse nosso modelo. Especificamente, a gente considera os estimadores de mínimos quadrados ponderados, tá? E aí, adicionalmente ao estimador de mínimos quadrados ponderados, a gente discute aí filtragem de sinais, que seria uma espécie de predição, no jargão da estatística, dentro da amostra. Predição aqui, que seria, na verdade, de forecasting para fora da amostra, e assim como o resíduo e uma técnica de detecção de anomalia baseada nos resíduos, que nada mais é do que aplicar
um gráfico de controle para medidas individuais no resíduo desse nosso modelo proposto. Tá? Essa técnica de detecção de anomalias, aí, baseado nesse que a gente introduz, ela pode ser útil para vários problemas práticos, né? Como deflorestamento, que eu ainda não me lembrei a palavra em português, secas, incêndios, detecção de nuvens, né, detecção de ciclos fenológicos de plantas e até falha de sensor. Então, qualquer tipo de coisa anômala ao processo usual que está acontecendo, alguma coisa exógena ao sistema, esse nosso procedimento seria capaz de detectar. E a gente mostra, por uma aplicação, pelo menos, que ele funciona assim, que ele funciona para detecção. Então, agora, apresentar o modelo propriamente. Então, vamos considerar um cubo Y, né, um cubo de dimensões MNT, então tem um cubo tridimensional, que representa uma série, um empilhamento de imagens de sensoriamento remoto, geometricamente, radiometricamente corrigido, né? Então, estão todas as imagens georreferenciadas e empilhadas uma em cima da outra, observadas ao longo do tempo. Cada elemento desse meu cubo tridimensional, cada elemento a gente chama, assim como lá em imagens bidimensionais, cada elementinho da minha imagem, né, eu chamo de pixel. Aqui, cada elemento da minha imagem tridimensional, dos meus dados, do meu cubo tridimensional, eu chamo de voxel. Tá? Então, cada voxel desse meu cubo Y, eu assumo como sendo uma variável aleatória, e essas dimensões, aí o M e o NT, estão relacionados às duas primeiras MN, as dimensões espaciais, e ao T, a terceira dimensão seria o tempo. Tá? Então, cada voxel desse meu cubo tridimensional, eu modelo, eu assumo que tem uma abordagem usual, né? Eu assumo que ele tem uma média e um erro aleatório ao redor dessa média. Tá? Então, cada voxel vai ser escrito assim, com uma média, que seria algo determinístico, e um erro aleatório aí, em que esse erro são, cada um dos elementos desse cubo de erros vai ser independente, com média zero e variância constante sigma 2. E a ideia aqui, então, é construir um modelo que vai modelar essa média aqui, tá? Desse meu cubo. Então, para representar estatisticamente esse meu cubo de forma estatisticamente tratável, ou seja, com um número finito de parâmetros aí, a gente considera essa estrutura geral aqui, uma estrutura tridimensional dinâmica, né? Em que cada elemento, a média de cada voxel, pode ser escrito como aqui uma parte do tipo regressão, que eu tenho um vetor de covariáveis, e associado a um vetor de parâmetros beta, e aqui uma parte autorregressiva, em que considera uns y, né, os voxels em uma determinada vizinhança desse ponto MNT, e cada voxel tem associado a ele um parâmetro φ autorregressivo também. Então, essa seria uma forma geral do modelo tridimensional aí autorregressivo, tá? A determinação tem diferentes, assim como no modelo, na abordagem bidimensional, no modelo tridimensional, temos ainda mais opções para considerar nessa vizinhança aqui, ó. Então, eu vou chamar essa vizinhança desse conjunto N, tá? E aí eu já falo sobre isso. As covariáveis aqui podem ser interessantes para, por exemplo, considerar alguma sazonalidade que eu vou ter nessas imagens ao longo do tempo, ou então eu posso considerar até uma máscara, né, que vai dizer que onde é uma região de floresta, uma região de lago, uma região mais urbana. Então, eu posso considerar isso, todas essas características como covariáveis, incluídas aqui nesse termo desse nosso modelo. Então, tem diversas possibilidades para considerar nessa vizinhança, mas motivado pela aquisição física de imagens ao longo do tempo, né, de dados multitemporais, eu não vou considerar voxels para o futuro, porque eu ainda não observei. Então, eu vou considerar só voxels ao passado e alguma outra restrição aí, então a gente determina uma vizinhança ser considerada dessa forma, e aí, de forma mais específica, esse nosso modelo tridimensional autorregressivo de ordem P ficaria nesse formato aqui. Nesse formato aqui, tá? Então, a média é escrita em função de
covariáveis parâmetros conhecidos e um conjunto de voxels em uma determinada vizinhança, dessa vizinhança aqui, em que cada voxel está associado a um parâmetro autorregressivo. Certo? Melhor de ver de forma gráfica aqui. Então, aqui eu tenho meu cubo tridimensional, então 2 dimensões espaciais, uma terceira dimensão t aqui, temporal. E aqui representa, tem a ideia de, se eu estivesse considerando um modelo 3D, a R2, né, de ordem 2. Esse meu voxel aqui, ele vai ser escrito como uma combinação linear mesmo desses voxels do instante anterior e desses voxels de 2 instantes anteriores, se o meu modelo tivesse a ordem 2. Então, nota que ele vai tendo meio que um cubo, né? Se fosse um modelo autorregressivo de ordem 3, aqui eu teria, no instante t-3, eu teria um quadrado aí de voxel sendo considerado de 7 por 7. Então, nota que cada voxel está associado a um parâmetro, então eu vou aumentando muito o número de parâmetros a ser estimado no modelo. Nota outra coisa, é uma generalização muito simples, né? Meio que só colocar mais somatórios ali no modelo autorregressivo. Só que tem essa complexidade de manipulação desses bancos de dados que é um gigante, e agora também começa a surgir muitos parâmetros, pode ter dificuldade de estimação desse número de parâmetros. Então tem várias coisas a serem estudadas. A gente não abordou nada dessas dificuldades numéricas. Esse primeiro artigo foi bem conceitual, de propor a ideia e mostrar que funciona. Abordamos todos os problemas mais simples e canônicos que existem, para depois, talvez, ir estudando e trabalhando, melhorando essa proposta. Então, tá bem. Então, a gente tem a forma que a gente está enxergando esses cubos espaço-temporais, que são, né, cada valor desse meu cubo, cada voxel é uma variável aleatória, e a gente modela a média dessa variável aleatória por meio daquela estrutura autorregressiva, que tem também algumas covariáveis, e tem os parâmetros associados a essa estrutura autorregressiva colocada. Então, o problema agora passa a ser estimar esses parâmetros, tá? Estimar esse vetor gama aqui de parâmetros, que tem os betas associados às covariáveis e os parâmetros autorregressivos. Uma primeira ideia que a gente podia pensar naturalmente é utilizar estimadores em mínimos quadrados, pode ser uma boa opção, só que eles são bastante sensíveis a outliers, né? Que é bastante comum em dados de satélite. Então, a gente considerou, ao invés de estimador em mínimos quadrados, os estimadores de mínimos quadrados ponderados, como uma alternativa robusta para estimar os parâmetros desse modelo. Os detalhes mais técnicos estão no artigo, tá? Aqui eu joguei só o resultado mais romântico, assim. Então, a gente consegue ter uma forma fechada, bonitinha, para esses estimadores de mínimos quadrados ponderados. É muito próximo ao x', x na menos 1, x' y, né? Estimadores de mínimos quadrados, só que tem essa matriz W aqui, que é a matriz diagonal de pesos, em que tem uma forma de determinar esses pesos, e eu não coloquei na apresentação, mas está lá no artigo. Enfim, a gente tem, assume-se que esses W são conhecidos, na verdade eles não são conhecidos, a gente tem que ter uma forma de determinar eles. Então isso está descrito lá no artigo. Mas eu julguei como sendo mais uma tecnicalidade, não que ia só me demandar tempo para explicar. Então, no final das contas, ele tem uma forma bonitinha e facilmente calculável. Então, tá, conheço o modelo, a estrutura do modelo, sei como estimar os parâmetros, aí a gente passa para filtragem e predição, né? Com o modelo estimado, aí ajustado, os parâmetros estimados, eu consigo fazer filtragem e predição, basta que eu substitua aí os parâmetros pelas estimativas dos parâmetros e faça algumas adequações. Aqui tem um ponto interessante, que o nosso modelo, o que a gente fez? Vamos pensar em, eu quero predizer um determinado voxel, tá? Então, ele é escrito em função de uns voxels de uma vizinhança aqui tridimensional, tá? Se tem um ponto atípico, né, uma falha de sensor, enfim, algum ponto anômalo nessa vizinhança, a predição desse meu voxel de interesse também ficaria prejudicado. Então, a gente considerou essa alternativa aqui, bastante simples, mas mais eficaz, de predição robusta também. Então, a gente pondera de alguma forma aí, na hora de fazer a predição, em que valores anômalos nessa vizinhança
não irão interferir também na predição. Então, o nosso modelo acaba sendo robusto em dois sentidos, né? Estimação robusta aos parâmetros e também a predição acaba sendo robusta aos outliers que estão na vizinhança, nesses voxels de uma determinada vizinhança. Certo? Então, a gente pode fazer predição, filtragem, predição aqui, predição no sentido de forecasting, valores à frente na terceira dimensão aqui, a gente pode fazer dessa forma. Aqui tem alguns detalhes mais técnicos, porque, obviamente, agora a gente tem 3 dimensões, a gente vai perder, assim como o modelo de séries temporais unidimensionais, a gente perde lá as primeiras observações, tem que fazer algum artifício para, se eu não quiser perder essas primeiras, né, um back calculation, sei lá, alguma coisa assim, a gente também coloca aqui algumas alternativas numéricas para contornar esses problemas de borda. Também não vou entrar em detalhe, mas está descrito no artigo, se alguém tiver interesse. Então, eu tive o modelo, já sei estimar ele, e aí teria que verificar se ele está bem ajustado aos meus dados, né? Então, para isso, a gente pode utilizar uma análise de resíduos usual, como em qualquer modelo de regressão, enfim, de séries temporais. E aí a gente propõe considerar um resíduo padronizado, simplesmente y menos mi chapéu, aí dado pela estrutura do modelo, dividido pela estimativa do desvio padrão do y, ou do erro. Então, tem a mesma variância. E então, se o modelo está corretamente ajustado, espero que esses resíduos aqui estejam aproximadamente normalmente distribuídos, com média zero e variância unitária, e também que sejam independentes, né? E baseado nesses resíduos, também a gente pode propor um detector, de forma bem simples. Basta, como que a gente considerou, pegar os resíduos desse modelo ajustado e jogar num gráfico de controle usual para observações individuais, controlando cada resíduo se está fora do que seria esperado, se o modelo está, o que seria esperado para um voxel não anômalo, e então identificando se, no artigo está como um pseudocódigo, está um pouco melhor desenvolvido, eu aqui simplifiquei bastante, mas basicamente é o seguinte. Então, nota o seguinte, nota que eu vou ter um cubo tridimensional de y, que são os valores observados, eu vou ter um cubo de mi chapéu, que seriam os valores preditos dentro da amostra, eu vou ter um cubo agora em que cada voxel desse cubo vai ser o meu resíduo, e agora eu vou criar um quarto cubo de valores zeros e uns, onde 1 é um possível outlier, né, um possível valor anômalo, e 0 não é valor anômalo. Então, como é que eu detecto isso? Pego os resíduos e verifico. Se ele está entre menos 3 e 3, eu digo ok, não tem nada anômalo agindo aí. Se estiver fora desse intervalo, ele recebe valor 1, que vai dizer que ele é anômalo. Então, eu vou ter um quarto cubo aí que é binário, 0, 1, 0, 1, onde 1 é possivelmente anômalo. E após isso, a gente aplica operações morfológicas, aí, que são muito usuais para quem trabalha em processamento de imagens, que ela tem... A gente sabe que mesmo sob controle, em uma aplicação de um gráfico de controle, mesmo sob controle, eu vou ter alguns valores que vão falsamente estar fora falsamente detectados como valores com processo fora de controle, que estarão fora dos limites. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, mas eles vão ser esparsos, eles vão estar perdidos, não vão estar em conjunto. Então, as operações de dilatação e erosão, que são operações morfológicas, do ponto de vista de processamento de imagens, eles vão fazer com que observações voxels que foram detectados como possivelmente anômalos que estão sozinhos, eles sejam eliminados, e voxels que detectados como possivelmente anômalos, que eles estejam próximos, eles se juntem e realmente formem um conjunto, uma área anômala ali, uma área com alguma coisa exógena agindo, tá? Então, a gente faz isso. Após esses 3 procedimentos, eu vou ter esse cubo com valores zeros e uns aí, que eu vou chamar do cubo de detecção, tá? Que vai ter os valores detectados e não detectados. As regiões detectadas e não detectadas. Então, a gente faz também um estudo de simulação, para mostrar que, enfim, que o modelo todo está adequado, principalmente que as nossas implementações estão corretas, que os estimadores, e o desempenho dos estimadores estão adequados. A gente faz isso tudo em R. Eu vou ser breve aqui, tá, para ir para a parte da aplicação, que eu acho que é mais legal, já passei 30 minutos. Então, a gente simula
os nossos cubos, como eu demonstrei anteriormente lá, tem uma determinada média dada pela estrutura dinâmica que a gente está propondo, os erros a gente simula de uma normal, e aí os parâmetros a gente simula cenários de autorregressivo de ordem 1, né, que já vai ter 9 parâmetros autorregressivos e 1 de covariável, em que a gente considerou uma covariável do tipo cosseno, mudando ao longo do tempo, só da terceira dimensão, que vai imitar aí um comportamento sazonal ao longo do tempo. Esses valores de parâmetros que a gente fixou aqui, a gente se baseou na aplicação, que eu vou mostrar mais adiante. Então, a gente pegou as estimativas do parâmetro lá da aplicação e considerou como sendo parâmetros aqui para a nossa simulação. Só mudamos, fizemos 2 cenários de dispersão, tá? Uma pequena dispersão e uma dispersão maior, diferentes dimensões também a gente considerou diferentes formas de ponderar o estimador de mínimos quadrados ponderados, enfim. De forma geral, o resultado de simulação, não vou nem colocar aqui as tabelas. Tem várias tabelas e gráficos, mas a gente pode concluir que os estimadores de mínimos quadrados ponderados funcionam muito bem e apresentam menores erros quadráticos médios quando comparados aos estimadores de mínimos quadrados, por exemplo, também. E como a gente está trabalhando com estimação robusta, para quem já fez alguma coisa em estimação robusta, tem medidas específicas para avaliar robustez, né? Curva de sensibilidade, ponto de ruptura, a gente considera essas medidas também. E aqui está um resultado de curva de sensibilidade, em que a gente mostra aqui que os estimadores robustos, que seriam esse que de linha e ponto, aqui, eles são realmente menos sensíveis ao acréscimo da magnitude do outlier do que os estimadores de mínimos quadrados não robustos, ó, que eles à medida que eu vou aumentando a magnitude do outlier, esses estimadores não robustos, eles vão explodindo, né, o viés, digamos assim, na verdade a sensibilidade aí do estimador. Então de tal forma que o estimador ponderado, de mínimos quadrados ponderados, ele, a partir de um certo momento, ele não está mais nem aí para aumento da magnitude do outlier, então ele é menos sensível ao outlier. Então, ok, simulações funcionaram bem, mostraram que o modelo está ok, as estimativas funcionam bem e tal, e aí a gente vai para a aplicação, finalmente, né? Já está quase terminando e realmente eu vou para a parte mais legal. Então, a gente considerou nos dados multitemporais de NDVI. O que seria NDVI? NDVI é um índice de vegetação, tá? É baseado pega dados de satélite, faz umas continhas lá e vai dar uma imagem de NDVI. Quando eu falo imagem, alguém que está entrando nesse mundo de sensoramento remoto, processamento de imagens, às vezes não entende, mas imagem nem sempre é ótica. Imagem, às vezes, é uma coisa que a gente até nem enxerga, que só o computador enxerga. Então, por exemplo, imagens hiperespectrais seria um empilhamento de mais de 100 imagens, então o olho humano nem tem como trabalhar com isso, né? A gente vai trabalhar com imagem NDVI. Então, na verdade, essa imagem meio que é um índice de vegetação. Se eu estou querendo monitorar uma determinada região, né, uma região que tem mais vegetação vai ter esse NDVI, valores de pixels ali, pensando numa imagem, valores de pixels maiores, então maiores valores de NDVI, e regiões com menos vegetação vai ter menores valores de pixel, de NDVI, tá? Então a gente considera isso, uma série temporal de imagens de NDVI para aplicar o nosso modelo tridimensional autorregressivo proposto. Essa série multitemporal é composta por 33 observações, então 33 imagens ao longo do tempo, cada imagem tem dimensão 100%. De imagens NDVI observados de fevereiro de 2018 até junho de 2019 sobre o estado da Paraíba. Então, esses dados têm resolução temporal de aproximadamente 15 dias, não são exatamente porque o satélite não passa sempre a cada 15 dias, às vezes 14 dias, 16 dias, 15 dias, enfim, mas aproximadamente 15 dias o satélite passa pelo mesmo local e capta essa imagem do mesmo local. Então, resolução temporal de 15 dias e espacial de 250 metros. Essas imagens foram coletadas aí do sistema da coleção MODES, aí, que são umas imagens que pode ser obtida gratuitamente no site da NASA. E por que a gente considerou? Aqui está uma visão aérea da área considerada.
E aqui uma curiosidade, né? Por que a gente considerou essa área? E foi um pouco diferente dos trabalhos usuais de estatística, pelo menos os meus trabalhos mais metodológicos de estatística, o que a gente faz? Tem a ideia do modelo, desenvolve o modelo, faz um monte de conta, mostra teorema, implementa, faz simulação, e aí depois lá no final, quando está tudo ok, tudo funcionando, a gente vai pensar em alguns dados para a gente fazer uma aplicação simples, só para dizer que o modelo funciona nos dados reais. É basicamente isso, grande parte das pessoas fazem, pelo menos das que eu conheço. E eu faço isso também em vários outros trabalhos. Nesse caso aqui foi diferente, a gente teve a ideia do modelo, poder propor um modelo assim, uma generação natural desses modelos unidimensionais, bidimensionais, para modelar que tipo de dados. Então a gente foi discutindo, vamos considerar dados da NDVI, mas onde, né? E aí a gente já morou em Recife, a gente conhece um pouco como que funciona até o clima do Nordeste, e a gente pensou, não, vamos considerar alguma coisa aí na região da mata, ou mesmo no sertão, que tem períodos muito secos, então essa ideia é utilizar índice NDVI, que é um índice de vegetação, tem períodos que não vai ter vegetação, que o NDVI deve ser lá embaixo, tem outros períodos com mais chuva, que a vegetação que esse índice deve variar, então vai ter essa variabilidade, sazonalidade ao longo do tempo. É interessante a gente tentar modelar isso e tal. Então, aí a Débora, na verdade, minha esposa, que foi a coautora, na verdade, a primeira autora desse trabalho, pegou e foi procurar uma área, antes mesmo do nosso desenvolvimento do artigo. Então, selecionou essa área de alguma forma arbitrária, nem sei bem, não tem nenhuma regra. Selecionou essa área e pegou esses dados e a gente foi trabalhando em cima. Então, não foi um conjunto de dados que a gente ficou procurando de forma que nos favorecesse, não teve isso. A gente pegou esse banco de dados e até ele nos ajudou para desenvolver o modelo. Tá? Então, só uma curiosidade aí. E aí, novamente, a série temporal de imagens NDVI não são imagens como essas primeiras que eu estou mostrando aqui. São essas imagens como estão embaixo aí, ó. Então, essas primeiras imagens, lembrando, eu tenho 33 imagens NDVI, né? São 33. Aqui, nessas imagens de baixo, eu estou mostrando só 4. Porque não tem como mostrar essas 33 aqui, poderia fazer um GIF animado, um vídeo, enfim, mas aqui eu coloquei só 4. E por que a gente colocou só essas 4? Que são em 4 estações do ano. Então, pegaria as 4 estações do ano, período com mais vegetação, outro período com menos vegetação. E aqui, essas imagens de cima são imagens óticas, que é isso que o nosso olho humano consegue ver. A gente pegou imagens que é do Landsat 8, que são imagens óticas em RGB, e nos mesmos períodos dessas imagens NDVI, só para a gente ter uma ideia dessa região, uma ideia ótica mesmo de como que a gente enxerga essa região. E, na verdade, a gente consegue ver, e aqui, ó, como é imagem ótica, a gente consegue enxergar, inclusive, as nuvens, né? Então, em maio de 2019, um período que tem um maior índice de vegetação, até a imagem é mais verdinha, a gente consegue ver isso mesmo, está mais verde. E aqui o índice de NDVI também é maior, fica mais verde. A gente associou maiores valores de NDVI a cor verde e menores aqui, nessa escala aqui, até o azul, vermelho, azul. E o menor índice de vegetação está em novembro de 2018, talvez o período mais seco, e o NDVI aqui está mostrando isso também, tá? Então tem essa relação entre essas imagens óticas e as imagens NDVI, que são realmente essas imagens de baixo que a gente vai trabalhar. Aqui tem um quadradinho que eu já falo sobre ele. Então, a gente trabalhou com essa base de dados NDVI, 33 imagens de tamanho 100 por 100, observadas ao longo do tempo. Isso, 33 vezes 100 vezes 100, eu tenho um grande número de observações, né? Um sinal de comprimento gigante, e para estimar os parâmetros do modelo com todos esses dados é bastante custoso, demorado, explodia a memória dos computadores que a gente tinha na época para trabalhar. A gente estava lá na Itália fazendo um pós-doutorado e a gente não tinha grandes computadores lá disponíveis, basicamente os nossos laptops. E aí, mas a nossa simulação, que foi o que eu não falei, ela mostrou que tamanhos de cubos aí de dimensão 20 por 20 por 30 já é suficiente para ter estimativas acuradas para esse modelo. Então, a gente, dentro desse cubo grande que a gente tem interesse em modelar, a gente pegou só um cubo menor, de tamanho 20 por 20 por 33, para estimar os parâmetros. Então, utilizamos isso, depois com essas estimativas, a gente aplicou e fez todos os procedimentos de filtragem, predição, detecção da anomalia em todo o cubo, mas para a estimação dos parâmetros, a gente considerou só esse cubo menor. E, a gente considerou, que aqui na imagem anterior, ó, tem um quadradinho ali, diferentão. Esse quadradinho a gente incluiu sinteticamente um
quadrado que seria um outlier, que seria alguma anomalia, né, alguma coisa exógena agindo ali, uma falha de sensor, então uma nuvem muito espessa que não deixou eu imaginar a região adequadamente. E esses outliers sintéticos a gente incluiu de forma arbitrária no instante 14 e tem dimensão 10 por 10. Então a gente pegou bem o miolinho ali da imagem, 10 por 10 no instante 14 e incluímos essas observações atípicas. Por que a gente incluiu essas observações atípicas? Por basicamente 3 motivos. Primeiro, para avaliar o desempenho da estimação robusta, né, na presença de valores atípicos. Então, será que os estimadores funcionam? Realmente, esse valor atípico está incluído nesse cubo que a gente considerou para a estimação. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, para verificar se o desempenho aí do procedimento de filtragem, né, ou de predição ali, de gap filling, ali dessa região perdida, será que ele funciona bem? Né? E terceiro objetivo foi para verificar o nosso detector de anomalia. Isso é uma anomalia exógena que está sendo incluída no processo, né? Será que o nosso detector detecta isso? Consegue verificar isso? Então, foi basicamente com esses 3 objetivos que a gente incluiu esse quadradinho sintético de anomalia ali. Então, muito bem, pegamos esse banco de dados, né, de imagens NDVI, multitemporais, e estimamos o nosso modelo tridimensional aqui também de ordem 1. É bastante custoso estimar e tal, enfim, é difícil fazer uma análise de resíduo. Então, o que a gente sugere? Começa dos de menor ordem, começa com ordem 1, estima o modelo e verifica os resíduos. Se tem alguma sugestão aí, algo sugere que está mal, precisa de uma ordem maior, que tem algo que não está bem ajustado, aí tu considera modelos maiores. Mas parte do menor, se não tem nenhum indicativo de que algo errado está acontecendo, fica no menor modelo que está tudo, que funciona bem. Então foi isso que a gente fez, o modelo de ordem 1 já, que já tem 9 parâmetros autorregressivos para serem estimados, funcionou bem. Então as estimativas dos parâmetros estão aqui. A gente considerou uma covariável do tipo cosseno para modelar essa sazonalidade do NDVI ao longo do tempo. E aqui a estimativa do beta dele está aqui. E a estimativa aí do desvio padrão do Y está aqui. Então, o modelo ajustado, os estimativos do modelo são essas. E aí o histograma dos resíduos aí mostra que basicamente está tudo entre menos 3 e 3, uma média 0, simétrico, né? Então, parece que estão adequados os resíduos e automaticamente o ajuste do modelo. Então, aqui tem um resultado visual da nossa modelagem. Então, a primeira linha aí da imagem foi aquela que eu já mostrei, são as imagens reais, né? São os dados de NDVI mesmo observados, em 4 estações do ano. Novamente, tem 33 imagens, aqui eu só mostro 4 imagens por simplicidade, para a gente conseguir avaliar. A segunda linha aqui de imagens são os valores filtrados, ou, para a gente de estatística, a gente chamaria isso de preditos, né? Então, são as predições dentro da amostra, ou seja, são os mi-chapéu. Então, esse aqui é o mi-chapéu desse cara aqui, tá vendo que ele capta bem o comportamento geral da série, né? É mais suavizado, né, o filtrado, que são a modelagem na média, mas ele capta muito bem o comportamento geral de cada uma das séries. Os períodos mais secos aqui, eles mostram, tem valores preditos menores, os períodos mais, e com mais vegetação, ele tem NDVIs preditos maiores. Aqui tem uma região, mesmo no período mais seco aqui, ó, tem uma região aqui que tem mais vegetação, nosso modelo capta bem isso. E mais do que isso, ó, verifica que aqui, na hora da estimação, tinha esse quadradinho anômalo aqui, né? E o nosso modelo foi capaz de cobrir isso, né? Fazer o gap filling dele aí funcionou bem. A gente conseguiu predizer abaixo disso de forma bastante razoável. E aqui o resultado da detecção, daquele procedimento de monitorar os resíduos, após o monitoramento dos resíduos ali de menos 13,3, enfim, aplicar as operações morfológicas. Um ou outro voxel falsamente detectados foram eliminados pelas operações morfológicas e no final sobrou somente esse quadradinho sinteticamente incluído como anômalo aí. Então o detector funcionou 100%. Para esse resultado. Nota que a gente incluiu uns valores anômalos que são distantes, né? Eu poderia ter investigado outros, né? Outras magnitudes desse valor anômalo, um pouco mais próximo dos valores do restante da imagem, enfim, mas isso são coisas a serem investigadas futuramente. Aí,
Na verdade, a gente não tinha comparado com outras alternativas. E aí o revisor pediu, e aí então a gente considerou como alternativa para comparar, principalmente entre Y e Mi-Chapéu, né, qualidade da predição, aí, de filtragem do sinal. A gente considerou uma abordagem pixel por pixel, em que a gente modelou, ajustou um autorregressivo de ordem 1 para cada pixel ao longo do tempo, e aí a gente avaliou a qualidade de predição de cada um dos modelos. Então aqui está a correlação entre Y e Y-Chapéu, Mi-Chapéu, do nosso modelo, um pouquinho maior do que a abordagem pixel por pixel, o erro absoluto percentual médio, baseado nos resíduos ordinários ali. Do nosso modelo é menor, então melhor, e a gente também avaliou o tempo. Nota que o nosso modelo é muito mais complexo, tem mais parâmetros, mas a gente estima um único modelo só para todo o cubo. Enquanto que a abordagem pixel por pixel, os modelos são muito mais simples, só que a gente tem que estimar um para cada pixel ao longo. Então, tem que estimar vários modelos e acaba sendo até mais custoso. Então, a gente mostrou que é mais rápido e tem melhor qualidade. A gente também fez uma análise visual ao longo do tempo, a gente arbitrariamente escolheu 3 pixels para serem observados ao longo do tempo, aí dentro desses 100%. Então, o pixel 25 por 25, o 50 por 50 e o 75 por 75. Então, aqui os valores, as cruzinhas são os valores observados de NDVI. Em vermelhinho, as nossas predições do nosso modelo tridimensional. Em azulzinho, a linha tracejada em azul da abordagem unidimensional, ali, pixel por pixel. Então, a gente vê que o nosso modelo está sempre mais próximo, e principalmente valores à frente, ó, tem só 33 observações. Além das 33, aqui só valores de forecast, né? O nosso modelo é capaz de captar melhor esse comportamento futuro, que a gente sabe que aqui vem um período de seca, e que o natural ter valores de NDVI menores. E particularmente no pixel 50%, 50-50 ali, que tem o valor anômalo, eu já estou estourando meus 50 minutos, né? Vou concluir. Que tem esse valor anômalo, ele mostra que está aqui, ó, no instante 14, o nosso modelo não está nem aí para esse valor atípico, ele continua funcionando bem, enquanto que a abordagem unidimensional ali completamente corrompida por essa, né, não é robusta esse outlier, e fica aqui a filtragem e a predição, ou então a predição e a previsão à frente fica completamente comprometida também. No 75 e 75, os dois basicamente funcionam bem, só que o nosso acho que ainda tem uma superioridade. A gente faz uma outra avaliação aqui também em termos percentuais de NDVI em cada imagem, o nosso também se mostra superior. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque já para concluir. Então, seria isso nesse artigo. Então, só dando uma recapitulada, a gente propôs um modelo dinâmico, tridimensional, estatístico, né, paramétrico, para interpretação de dados da imagem de sensoramento remotos, né, multitemporais. Então, tem as 3 dimensões que seriam espaciais, a terceira dimensão temporal. A gente investigou aí ferramentas de estimação dos parâmetros, filtragem, predição, detecção da anomalia. Como os outliers são frequentes nessas bases de dados de sensoramento remoto, a gente propôs estimadores robustos para a estimação dos parâmetros do modelo, e as simulações mostraram que os métodos estão corretos, né, as inferências funcionam bem, e aí então, para aplicação real, a gente considerou um cubo de dados multitemporais de NDVI, na qual o nosso modelo foi capaz de modelar o comportamento, né, o padrão dessas séries, provendo valores filtrados e preditos bastante acurados. Ele também foi capaz de detectar os artefatos exógenos ali que a gente incluiu, né, como valores anômalos sintéticos. E, enfim, de forma geral, os experimentos numéricos mostraram a aplicabilidade e flexibilidade desse nosso modelo para modelar dados tridimensionais, né, cubos tridimensionais. Na verdade, o modelo é geral o suficiente para modelar outros tipos de estruturas tridimensionais, como, por exemplo, imagens hiperespectrais, em que a terceira dimensão não seria o tempo, seria o comprimento de onda, por exemplo, ou então mapas de altura tridimensionais, a terceira dimensão seria a altura do terreno, né? Então a gente pode explorar isso em outros trabalhos. Então, algumas referências citadas aqui na apresentação, e seria isso. Obrigado, aqui eu coloquei a referência do artigo que eu apresentei aqui. Tá ok? Obrigado, seria isso. Estou aberto a perguntas. Legal, Fábio. Parabéns pelo ótimo trabalho desenvolvido por você e pela sua equipe, e também parabéns pela sua excelente apresentação. Então, nós vamos passar para
as perguntas dos participantes. Tivemos já várias perguntas feitas aqui no chat, eu já destaquei aqui várias delas. Tentarei cobri-las totalmente, mas não sei se teremos tempo suficiente. Mas, em todo caso, o pessoal já tem contato aqui do professor Fábio, que foi deixado no último slide, né? Então, podem até estar contactando depois, né, para esclarecer dúvidas que não tenham sido esclarecidas aqui, né? Mas vamos lá. Então, vocês podem ir fazendo perguntas, continuar fazendo perguntas no chat. Eu vou estar lendo as perguntas feitas, mas quem preferir falar diretamente do que eu ler as suas perguntas, também fique à vontade. Basta só clicar no botãozinho ali e levantar a mão, ok? Então, vamos lá. Começar aqui. Tivemos algumas perguntas feitas pelo, eu não sei se é Felipe, acho que é Felipe Riscala Leal. Então, começar, ele foi fazendo várias perguntas ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta dele foi com relação às operações de arma 2D, estas poderiam ter diferentes ordens específicas para cada dimensão do dado? Por exemplo, no eixo horizontal, latitude, usar a ordem 1, e no eixo vertical, latitude, usar ordem 2. Em caso positivo, como determinar essas ordens a fim de maximizar o ajuste do modelo? Olha, eu acredito que sim. Esses modelos são... tem dois níveis de definição assim, dos modelos. Eles têm uma forma mais geral, que diz, considera uma determinada vizinhança, e aí, então, depois, particularmente, tem alguns estudos que consideram diferentes vizinhanças. Eu acho que eu nunca vi isso. Eu, inclusive, já pensei nisso, principalmente agora para tridimensionais, que me parece que espacialmente pode ter uma ordem de correlação e temporalmente pode ter outra ordem de correlação. Mas eu nunca vi nenhuma abordagem desse tipo. Mas eu entendo que sim, que possa ter. E aí ele pergunta também como selecionar, né? Eu não sei. Até essa é sei lá, critérios de seleção, coisas do tipo a gente pode considerar, né? Como AIC, BIC, essas coisas assim. Mas o que é interessante dessa área? Essa é uma área que eu tenho entrado cada vez mais forte. Eu tenho trabalhado com coisas, processamento de sinais e estatística de forma meio paralela, assim, que não se conversavam muito. E ao longo do meu, assim, do andar da carruagem, eu estou cada vez mais interagindo. E o que eu vejo? Tem muita coisa para ser abordado e trabalhado e avançado do ponto de vista estatístico para modelagem de imagens. E aí não imagens só bidimensionais, mas tridimensionais, k-dimensionais. Tem um mundo aí de coisas para ser feita com abordagem estatística. Tem muita gente que trabalha nisso, mas é uma abordagem mais de engenheiro, mais, né, com outras abordagens, não é uma abordagem, um olho estatístico. Então tem muita coisa, assim, eu acho que várias das perguntas que vão me fazer, eu já estou dando uma olhada aqui, eu não tenho resposta, e o que eu acho isso positivo para a área, porque tem muita coisa a ser investigada, sabe, muita coisa mesmo. Critérios de seleção para esse tipo de modelo é uma coisa que eu já tinha pensado, eu acho que talvez está de acordo com a pergunta dele, como selecionar essas ordens do modelo. Eu entendo que pode funcionar de forma semelhante aos modelos de Box-Jenkins, por exemplo, utilizando critérios de seleção. Legal. Continuando aqui, uma outra pergunta que ele fez é como são avaliados, otimizados os pesos aplicados no estimador de mínimos quadrados ponderados do modelo? A gente usou alguns outros trabalhos que consideram estimadores ponderados, até estimadores de máxima verossimilhança ponderados e tal, que dão sugestões de como ponderar isso. Na verdade, a gente supôs normalidade, e aí quando baseado no... A gente pegou os quantis da normal, se o y está muito longe do que seria o valor predito pelo modelo ali, em uma primeira estimação, né? Está fora de um determinados limites estimados. Peraí, vamos lá. Eu assumi normalidade, fazendo de tal forma que o y de um determinado voxel que está fora desses limites, por exemplo, menos 13,3, uma normal padrão, mas no caso ali não seria não padrão, se está fora disso aí, ele é ponderado, não recebe o mesmo peso na minha estimação do que os outros. E aí, utilizando também o quão longe ele está desses quantis, que seriam thresholds ali, ele é ponderado mais ou menos. Então, é basicamente isso. Eu acho que é meio que o padrão, assim, desses estimadores ponderados para estimação robusta.
Certo. O Lucas Pereira também fez uma pergunta. Se você tem um GitHub desse projeto implementado, os códigos foram desenvolvidos em R, né? Foram desenvolvidos em R. Infelizmente, eu não tenho ainda desse artigo, mas eu gostaria de ter, de já estar disponível. Tá na minha fila de coisas a ser feitas, porque se eu não faço isso, dificilmente alguém vai sentar e vai implementar e vai utilizar, né? Então, eu não tenho ainda, mas eu quero fazer. Mas tá difícil. Eu tô no período aqui, aproveitar que agora já tá um pouco mais informal, esse período de pandemia casou também com o período que eu tô com a minha primeira filha, então uma filha de 1 ano e pouco, e a gente tá há vários meses sem babá, sem escola, então eu e minha esposa também é professora, a gente tá tentando se virar aqui, então tem várias coisas que estão me incomodando, que eu já gostaria de ter feito. Uma das coisas é isso, ter disponibilizado funções desse e de outros trabalhos já em GitHub. Perfeito, muita correria, né? Aproveitando que tem uma outra pergunta do Felipe, ele tá questionando o quão diferente é essa sua abordagem do modelo ARMA 3D do método de Space-Time Scan Statistics, disponível no StatScan. Não sei. StatScan. Eu já investiguei, assim, quando a gente começa o trabalho, eu já circulo bastante na área de, principalmente sinais, estatística e tal. E aí, apesar de ter vários artigos com títulos parecidos que fazem coisas desse sentido, nenhum tinha essa abordagem que é simplesmente, basicamente ir colocando somatórios ali naquela parte autorregressiva, colocando outra dimensão. Então, eu acho que esse modelo, se eu me recordo, ele é meio que eles consideram um modelo bidimensional, eu posso estar enganado, tá? E de alguma forma eles extrapolam para a terceira dimensão, mas é diferente da forma que a gente faz, que é uma forma, eu julgo, mais simples. Então, se eu estou lembrado desse artigo, eu acho que é isso. Agora, ou eu não conheço. Eu acho que é muito improvável que eu não conheça, mas eu acho que deve ser isso, assim. Se o Felipe, né? Se puder me mandar, Felipe, quiser me mandar um e-mail, a gente pode conversar, me manda referência e tal, e a gente pode conversar. Certo. Tem várias perguntas feitas pelo Felipe, né? Então, até vou fazer, acho que mais uma das perguntas por ele, porque tem mais outros usuários aqui, participantes, que também fizeram. Então, a outra pergunta feita por ele aqui, na sequência, era como o Sigma Chapéu é estimado? Se ele é estimado a partir das vizinhanças do pixel ou do voxel? O Sigma Chapéu, ele é estimado de forma semelhante a uma regressão linear, baseado no meu Y inteiro, em todas as minhas observações. Então, baseado em todas as minhas observações, eu pego o resíduo, o Y menos mi chapéu, e eu calculo o desvio padrão baseado nisso. A gente também considera, mas ele não é simplesmente isso, porque tem uma ponderação também para ele não ser afetado por outlier. Agora eu também me recordo exatamente como que a gente fez essa ponderação, mas está descrito no artigo também. Mas é uma estimação parecido com o somatório de y menos mi chapéu dividido por n menos por n, onde n é o número de observações, mas tem uma ponderação um pouquinho diferente para considerar esses valores anômalos. Então é isso, não considera a vizinhança, considera todo o cubo de dados. Aqui passando para a pergunta aqui do Ricardo Khalid, ele pergunta como foi avaliada a matriz de covariância dos parâmetros do modelo. A gente não fez isso. A gente parou em estimação pontual. A gente não fez não desenvolveu nada de teste de hipótese, intervalo de confiança, né, e coisas, matriz de variância e covariância dos estimadores. Como eu disse, tem várias coisas a ser estudadas aí. Tem outra pergunta ali que eu não sei de quem, que eu já corri os olhos também, que fala sobre estacionalidade. Também não sei, não investigamos. Nem para modelos bidimensionais já tem muito pouca coisa de estacionalidade. Eu tenho trabalhado com modelos bidimensionais com não normais, né? Então, com outras distribuições já aplicadas para outras imagens particulares, e até que está convergindo para que seria um GLM dinâmico bidimensional. A gente está trabalhando nisso. E
esses outros modelos, até mesmo univariados, para séries, dados unidimensionais, sob não normalidade, não se tem bem claro como que funciona a estacionalidade. Para esses dados, para esses modelos bidimensionais, menos ainda. E para tridimensionais, então, não se conhece. Então, aquilo que eu disse, tem muita coisa a ser feita. Esse nosso primeiro artigo ficou ainda já bem denso e tem várias primeiras coisas. A gente foi só no padrão e no canônico, né, colocando ali a coisa mais simples, mais básica, a abordagem mais simples, que teria menos crítica, talvez, e deixamos várias coisas importantes de fora também. Uma delas foi não avaliar, não considerar matriz de variância e covariância dos estimadores, não fazer teste não considerar teste de hipótese sobre os parâmetros e coisas desse tipo. Ok. Agora vou ler aqui a pergunta feita em 3 partes pelo meu colega de departamento, o professor Anderson Ara. Primeiramente, ele te parabeniza pelo trabalho, pela temática. E a primeira dúvida dele é: no início da sua apresentação, você comentou sobre modelos 2D com base de figuras. Lena, como fica essa estrutura para os modelos ARMA? Penso que a estrutura autorregressiva para os modelos 3D é dada no tempo. Para figuras, qual seria a estrutura autorregressiva? A estrutura autorregressiva aqui, a estrutura do nosso modelo tridimensional é nas 3 dimensões. Essa que é a diferença do nosso modelo para outras abordagens, né? Ela considera as 3 dimensões ao mesmo tempo. Nos modelos bidimensionais, vocês estão vendo aí, então, né? Meu compartilhamento? Sim. Então, aqui eu teria uma matriz, aí representa uma parte, uma janelinha de uma imagem, né? Então, se eu quero um modelo autorregressivo, por exemplo, de ordem 1, se eu quero predizer esse pixel aqui, eu considero alguma vizinhança. Por exemplo, esses 3 pixels dessa vizinhança aqui vão ser considerados para tentar predizer esse pixel aqui. Se fosse um autorregressivo de ordem 2, poderia considerar esses 3 da primeira ordem, mais esses 5 da segunda ordem aqui para predizer isso. Ou então, eu posso considerar primeira ordem, eu posso considerar um U. Aí tem vizinhanças causais, não causais, tem coisas do tipo aí, tem várias coisas a serem investigadas. Então, essa que seria a estrutura bidimensional. E a nossa estrutura tridimensional, além de considerar a espacialidade, a gente também considera a terceira dimensão no tempo. Então, a gente considera todas essas correlações, ou autocorrelações espaciais e temporais na mesma estrutura. Não sei se eu consegui responder. Tem a segunda parte da pergunta dele, né? Que o modelo considera imagens retiradas da mesma localidade, certo? Pode ser um local fixo. Quais os desafios para o ajuste de modelos para dados de vídeo em movimento? Isso é difícil, né? Não sei. Essa é uma das coisas também que eu já tenho pensado, às vezes, quando eu estou no banho e tal, eu fico pensando em outras aplicações, outros problemas, trabalhos futuros. Eu acho até que para vídeo, assim, de uma mesma cena, eu acho que tende a funcionar razoavelmente bem, porque, né, tem uma autocorrelação de uma imagem para outra, né? Muda pouco. Agora, sempre quando cortar, tá numa cena, pensar num filme, que tá numa cena e ele corta para outra, aí eu vou ter problema. Na verdade, vai se tornar um detector de cena, né? Eu posso entender isso. Até pode funcionar como um detector de fraude em vídeo. Isso eu já pensei também. Se eu tenho um vídeo, eu estou modelando isso com esse meu modelo, dado um instante, até um frame no instante t, eu consigo predizer, baseado nessa vizinhança aqui que eu estou considerando, o que seria o esperado, baseado nessa vizinhança até o instante t, o que seria esperado de ser observado no instante t mais 1. Então, se eu pegar esse meu instante t mais 1 e for uma coisa muito diferente, ele vai gritar. Eu posso ter alguma técnica aí de identificar isso. Então, se eu excluir, se forem cortados, né, alguns frames no meio de um vídeo, eu acredito que a aplicação desse modelo em vídeos, imagens em movimento aí, pode ser considerado até para detecção de fraudes, de manipulação de vídeo, coisas do tipo. Mas isso só está no patamar das ideias. Eu nunca fiz nenhum experimento mínimo com vídeo nesse sentido. A última parte da pergunta dele diz respeito à questão da estacionalidade, né? Se foi verificada essa posição, mas você já tinha adiantado, né? E aí tem coisas interessantes, assim, será que nesses modelos multidimensionais, né, até eu já estou pensando também em quarta dimensão, por exemplo, se a gente tem imagens hiperespectrais, que naturalmente uma imagem hiperespectral estática
tem 3 dimensões. A terceira dimensão é o comprimento de onda. E então, se eu tiver imagens hiperespectrais ao longo do tempo, eu vou ter 4 dimensões. Eu posso aplicar, generalizar esse meu modelo para qualquer dimensão, por exemplo, k-dimensional, né, fazendo alguma manipulação. E será que eu teria que investigar a estacionalidade nas 4 dimensões de forma conjunta? Ou então eu posso ter estacionalidade só, por exemplo, no tridimensional só, ao longo do tempo, né, e espacialmente não, ou o contrário? Isso são todas perguntas, só perguntas. Eu não tenho solução, eu não tenho respostas. Novamente, o que eu gosto, né? Porque não tem, essa área tem muita coisa para ser feita. Legal. Bem, nós temos aqui, claro, várias outras perguntas. Desculpa frustrá-los, né? Não consegui responder as perguntas. Mas realmente eu não tenho, assim, e me parece que a literatura não tem essas respostas. É muito bom, né? Ter essas respostas, porque são oportunidades ainda de pesquisas, né? Serem desenvolvidas, né? De ir atrás disso, né? Muito legal. Nós temos, claro, várias outras perguntas aqui feitas, principalmente pelo Felipe, aqui que tem feito várias perguntas. Até pediria, Fábio, para que você colocasse naquele último slide, que aparece o seu contato, né? Então, aí, pediria até para que pudesse entrar em contato com você, né, diretamente. Claro, também tivemos a sua autorização para que possamos disponibilizar posteriormente a sua palestra no canal do Departamento de Estatística no YouTube. Claro. Então, vai estar lá também esse histórico. E para quem quiser assistir mais de uma vez, né, para quem não teve a oportunidade também de assistir dessa vez, né, que possa estar conferindo depois, né, uma palestra muito interessante. O pessoal está até aqui também parabenizando, elogiando a qualidade, o tema. Alguns elogios aí vocês não acreditam que são os meus alunos, então eles têm algum viés aí, não acreditem muito. Mas obrigado aí aos elogios genuínos aí, muito obrigado. Ok, então, acho que é isso, Fábio. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade em estar nos atendendo, fazendo essa apresentação de um pouco mais de 1 hora. A gente sabe como a sua agenda, a agenda de todos, enquanto bastante lotada, né, desse período, né, com as aulas no formato remoto, então as atividades que desenvolvemos paralelamente, né, de orientações, de pesquisas, né, então, tem sido um período bastante desafiador para a gente, né, mas também gera essas oportunidades, né, para que a gente possa, de Salvador, tá tendo essa interação com você, Santa Maria. Essa é uma coisa positiva, né? Essa é uma coisa positiva, parece que, principalmente, eu era bem reticente em apresentações, seminários online e tal, esses webinários, mas eu fui me acostumando, assim, apresentei já alguns, agora já estou quase que confortável fazendo isso, acho que essa foi um contragolpe até que positivo desse período. Legal, a gente vai se adaptando, né, a esse novo formato, né, essa nova realidade, mas a gente espera que em breve a gente possa estar voltando mais próximo daquela normalidade de antes e fica o convite para recebê-lo no nosso departamento de estatística, Campus de Ondina, em Salvador, para que você possa desfrutar da hospitalidade da capital baiana, da comida, do bom clima, né? Certo, muito obrigado. E espero que em breve possamos ter uma oportunidade como essa, né? De ter essa interação presencial. Mas, novamente, aqui, muito obrigado e agradeço também o nosso público aqui presente. Exato. Grato a todos por prestigiarem a apresentação e espero ter contribuído de alguma forma, e pelo menos com perguntas, né? Com dúvidas, que eu acho que é o mais interessante aí, cientificamente, a gente sair com talvez mais perguntas do que esclarecimentos. Mais dúvidas é um indicativo de mais tópicos de pesquisa. Então, tá ok. Muito obrigado novamente, Paulo, pelo convite e pela oportunidade. Obrigado a todos pela presença. Agradeço. Então, obrigado novamente. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde.